muito bem-vindos aqui ao canal. Se você já está inscrito, não esquece de dar aquele like. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e dar o like, que é muito importante para nós. Bom, eu escolhi a receita de hoje com muito carinho, porque ela é muito famosa nas nossas mesas fixas ou mesas de antipasto. Se você já me acompanha, se você já fez festa comigo, você sabe que a caponata está sempre nos nossos eventos. E também, para quem encomenda comigo, é um dos itens que mais sai. Então, eu não podia deixar de fazer a caponata aqui com vocês. E uma curiosidade, para quem me acompanha também há um tempo, sabe que eu trabalhei durante muitos anos numa multinacional. E quando eu comecei na faculdade de gastronomia, que eu ainda trabalhava lá na empresa, eu comecei a produzir essa caponata e levava para os meus amigos provarem, e eles aí davam, né, a opinião deles, e depois comecei a levar para vender. Então eu digo que foi com a caponata que tudo começou. Então, com muito carinho que eu passo essa receita para vocês. E eu já quero dizer o seguinte: tem passa, mas gente, dá uma chance para as passas. Não fica com aquela implicância de passas no Natal, com passas, sem passas. Dá uma chance. Aqui a gente vai usar passas escuras e passas claras, e ela dá um toque especial para essa caponata. Então vamos lá? Eu vou passar com vocês os ingredientes. Aqui eu já tenho, não se preocupa que vai estar tudo descrito aí na legenda em relação às quantidades. Mas temos a nossa berinjela, obviamente é tudo cortado em cubinhos, tá, pessoal? Ah, Carol, eu quero cortar, eu quero em cubos maiores, cubos menores, desde que vocês cortem tudo de forma harmônica, tá? Então aqui eu cortei mais ou menos tudo muito parecido, para poder ficar interessante aqui na nossa caponata. Então temos a berinjela, que já está cortadinha, e aqui eu coloquei, pessoal, em água com uma colherzinha de café de sal, que depois a gente vai espremer e vai passar aqui para o nosso refratário. Por que a gente põe nessa água, pessoal? Para a gente tirar um pouquinho daquele amargor, né? Muitas pessoas acham ela um pouquinho amarga, então vai facilitar. E vocês vão ver que depois vai sair uma água escura e a gente vai descartar, tá bom? Então, nossa berinjela já cortadinha. Aí nós temos a abobrinha também cortadinha, do mesmo formato da berinjela. Aqui eu tenho as passas, já coloquei as duas, tá? Passas escuras e passas claras, o nosso sal, cebola também no mesmo formato, né? Não precisa ficar assim milimetricamente igual, mas em formatos parecidos para ela ficar bem bonitinha. Temos o pimentão vermelho. Ah, Carol, também adoro o pimentão amarelo. Pode colocar? Pode colocar. Aí temos também azeitonas verdes já picadinhas. Temos 2 colheres bem cheias de extrato de tomate. Temos 2 colheres de vinagre e temos o nosso azeite. Eu vou colocar aí na receita a quantidade do azeite, mas se for necessário, vocês acrescentem um pouquinho mais. E se vocês forem deixar na geladeira, porque é uma excelente receita para vocês fazerem numa quantidade maior, separa o que vocês vão usar para os seus convidados e pode deixar uma outra parte para vocês comerem outro dia. E aí a observação que eu faço é que vocês completem com azeite, e quem sabe depois, quando forem tirar para servir, vai ser necessário botar um pouquinho de mais azeite. Então vamos aqui, a outra observação é que vocês podem fazer num tabuleiro ou vocês podem fazer num refratário, tá? Eu vou fazer talvez aqui no refratário para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então o que a gente vai fazer? Vai misturar tudo isso aqui que já está cortadinho, vamos passar aqui para o refratário, misturar bem e levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, em média 20 minutos, dou uma mexida, mais 20 minutos e a gente vai vendo se ela vai ficar, se ela já tá boa. Então assim, na média 40 minutos, sendo que eu vou pedir para vocês pararem, né? Coloca o timer, dá uma paradinha, mexe. Se precisar colocar mais um pouquinho do azeite, vocês vão colocar um pouquinho de azeite e completa aí o tempo de 20 minutos e vai ficar uma delícia com certeza. Vamos lá?
depois de 20 minutos eu tirei do forno, vou dar uma mexida. Se vocês sentirem que está muito seco, vocês acertem um pouquinho do azeite, já ia falar vinagre, mas vinagre não, azeite. Se vocês gostarem, eu não gosto de colocar muito mais extrato não, tá? Aquelas 2 colheres que eu postei aí que eu vou postar na receita, eu acho que são suficientes. Mas ó, vamos mexer aqui toda a lateral para que fique tudo bem misturadinho. E o que eu vou fazer? Vou acertar aqui, vou botar um pouquinho de pimenta, que eu não coloquei no início. Já vou dar uma acertadinha no sal. Eu gosto de colocar meio que o sal em etapas. Então aqui umas 2 pitadinhas. E vou dar uma acertadinha no azeite. Vou botar mais um pouquinho aqui como se fosse uma colher de sopa. Então vou dar mais uma mexida. Já tá ficando bem bonita. Tenho certeza que vocês vão gostar. Qual é a dificuldade da receita? Nenhuma. É mais o picar. Que aí se vocês querem em cubos maiores, cubos menores, talvez em tirinhas, realmente não tem dificuldade. É só a gente ter essa paciência aqui de esperar no forno. Então eu vou voltar mais 20 minutos e vocês já vão ver que os elementos vão estar bem mais encorpados. Então aguarde aí pra gente ver o resultado. Pessoal, acabei de retirar do forno, tá bem quente. Então vou dar sempre aquela misturada para os sabores aqui se unirem. Eu sugiro que vocês deixem esfriar pelo menos uma meia hora para vocês darem uma provada e acertarem novamente o sal e a pimenta. Sempre falta um pouquinho, eu gosto de colocar sal e pimenta em etapas, porque a gente não corre o risco nem de salgar e se for necessário, também não ficou muito sem sal, a gente vai acertando. Nos meus workshops aqui presenciais, nos meus outros tipos de aula, eu também falo muito sobre isso. Que a gente vai acertando o sal e a pimenta em etapas. Só não pode esquecer totalmente de colocar o sal, senão ela fica, para pegar depois esse sal e essa pimenta, depois fica complicado. Eu esqueci de fazer um comentário com vocês sobre o seguinte, principalmente para quem vai usar essa receita para venda. Eu coloquei aí 2 berinjelas médias. Sempre compre uma berinjela a mais. Se você der sorte, a berinjela vai vir toda maravilhosa e você não vai precisar descartar. Aí você vai ter uma quantidade maior, aí só é necessário ajustar os outros ingredientes. Mas se você comprar na conta, né? Muitas vezes eu já comprei e muitas berinjelas aqui a gente faz uma quantidade grande aqui para as entregas e para os eventos. E às vezes a berinjela não tá boa e a gente tem que descartar. Então, quando você for comprar, compre sempre uma a mais. Se você for usar para venda, precifique com essa berinjela a mais, porque senão você vai ter prejuízo no seu preço, tá bom? Então, olha, vou deixar esfriar um pouquinho para eu poder provar aqui um pouquinho, né, o sal e a pimenta. Vou passar para um refratário que tá mais frio, que é mais fácil de esfriar. E vou fazer 2 sugestões de apresentação para vocês. Eu coloquei aqui, peraí, deixa eu trocar aqui, para ficar mais fácil para vocês verem, só um minutinho. Duas sugestões de apresentação. Um bolzinho, que é sempre o mais fácil, mas vai ficar uma graça se você usar aí a louça que você tiver. Então aqui é uma sugestão, simplesmente a gente vai colocar no bolzinho com as torradas ou pãozinho. E aqui também vou sugerir da gente servir, fica muito delicado, nas tarteletes. Fica muito bonitinho, aí você já serve ela dentro da tartelete. A única observação é que assim, com o tempo a tartelete ela vai ficando mole, mas ela dura bastante, tá? Nos eventos a gente deixa para preencher por último. Então assim, se você estiver fazendo, seja um evento profissional ou um evento que você estiver fazendo para família, amigos, deixa para preencher a tartelete por último. Vai colocando outros elementos na mesa e aí você deixa para preencher por último. O que também não impede de você colocar a berinjela num bowl e você colocar as tarteletes em volta para as pessoas pegarem. Mas eu acho muito mais delicado e fica muito bonitinho você já montar
a tartelete e aí você precisa deixar esfriar, tá bom? Então fica essas duas sugestões aí para vocês. Espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui como que a gente vai montar e não posso esquecer, não deixa de se inscrever, não deixa de fazer a sua pergunta, não deixa de dar o seu like, porque é muito importante pra gente. Então vou mostrar aqui como que a gente vai preencher.